Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre vício e erro quadrático médio a partir dessa questão que foi retirada do livro do Heleno Buffarini e da Mônica Sandoval. Eles pedem para que a gente considere uma amostra aleatória de tamanho n, vinda de uma população uniforme zero θ, e que levemos em conta dois estimadores, o θ1 chapéu, que é um múltiplo da média amostral, e o θ2 chapéu, que é um múltiplo do máximo amostral. No primeiro item, eles pedem para que encontremos essas constantes que tornam os estimadores não viciados. Só lembrando que um estimador é não viciado se a esperança desse estimador, ele não viciado para um parâmetro, se a esperança desse estimador é exatamente esse parâmetro. Bom, para o item 1, a primeira coisa a se fazer é encontrar a esperança desses estimadores. Então, a esperança de θ chapéu 1 é igual à esperança de C1 x barra. Pela linearidade da esperança, nós temos que isso é C1 vezes a esperança de x barra, e nós sabemos que a esperança de x barra é a esperança populacional. Então isso é C1 vezes a esperança de x. Onde x é a nossa população. A esperança de uma distribuição uniforme é exatamente o limite superior menos o limite inferior dividido por 2. Caso você não se lembre disso, basta você fazer a esperança pela definição. Ou seja, isso vai ser a integral, acaba sendo igual à integral no suporte da densidade vezes, na verdade, vezes a função, né? Então nós teríamos, vou deixar mais bonito, x dx. E, após algumas contas, você deve chegar nesse resultado, θ sobre 2. É fácil notar que essa esperança só vai ser igual a θ se C1 for igual a 2. Portanto, θ chapéu 1 é não viciado para θ se C1 igual a 2. Certo? Bom, para θ2 chapéu, nós temos que encontrar a esperança desse estimador também. Só que, como em θ1 chapéu, em θ1 chapéu nós usamos um fato conhecido que a esperança da média amostral é a mesma esperança da população. Em θ2 chapéu, nós teremos que encontrar a esperança do máximo, que não é algo tão trivial assim. Isso aqui, novamente, pela linearidade da esperança, essa constante C2 sai para fora, e agora sim nós temos que encontrar a esperança do máximo. Para encontrar a esperança do máximo, nós precisamos encontrar a densidade do máximo. E para isso nós fazemos uma observação. Note que nós vamos encontrar a densidade do máximo por meio da acumulada. Tem um truque que é bem usado. A probabilidade, aliás, a f de xn, a densidade acumulada do máximo no ponto x, é, por definição, a probabilidade de o máximo ser menor ou igual que x. Agora, se o máximo é menor ou igual que x, significa que todos os elementos da minha amostra são menores ou iguais que x. Então, isso é a probabilidade do primeiro elemento da minha amostra ser menor que x, com a probabilidade do segundo elemento da minha amostra ser menor que x, até o último elemento da minha amostra. Como eu estou numa amostra aleatória,
Isso implica que há independência entre essas variáveis. E isso, portanto, fatora no produto. x1 menor ou igual que x até a probabilidade de xn menor ou igual que x. Como cada um desses elementos da minha amostra é identicamente distribuído, isso vai ser a mesma coisa que eu reescrever. A probabilidade de x1 da minha uniforme 0θ ser menor que x vezes, n vezes, né, a probabilidade do meu x1 ser menor ou igual que x. Ou seja, eu posso reescrever isso assim. Isso tudo elevado a n. Certo? E isso daqui nada mais é do que a minha acumulada da uniforme 0θ no ponto x elevado a n. Não é muito difícil notar que isso aqui é igual a x dividido por θ, tudo isso elevado a n. Basta ver que, se eu tenho aqui a densidade da minha uniforme 0θ, vou colocar o zero um pouco deslocado. Ela vai ser constante. Constante igual a 1 sobre θ. Aqui um detalhe importante que eu omiti daqui, e que não vai ter muita diferença para o nosso objetivo, que é encontrar a densidade. Se esse x é menor do que zero, essa acumulada vale zero. A probabilidade de obter um número menor ou igual que zero é zero. Se esse x é maior do que θ, ele está aqui, essa probabilidade, essa acumulada, ela é 1. Ou seja, para x menores que zero ou maiores que θ, vai ser constante. Então, para o nosso objetivo, que é encontrar a densidade do máximo, não vai fazer muita diferença essa parte, porque na hora da derivação, essas constantes vão ser iguais a zero. O que vai fazer a diferença é se x pertence a esse intervalo. Se x está nesse intervalo, a acumulada vai ser equivalente à área desse triângulo, desse retângulo, perdão. Aqui nós temos um comprimento x, aqui um comprimento 1 sobre θ, portanto isso vai ser x dividido por θ, ressaltando se x pertence ao intervalo 0θ, certo? Isso implica que a densidade do máximo no ponto x é igual à derivada da função de distribuição acumulada do máximo no ponto x. Derivada, claro, com respeito a x, que é igual, pela regra do polinômio, é só fazer isso. Menos 1 dividido por θ elevado a n, onde se x pertence ao intervalo 0θ. E zero, caso contrário, pelo motivo que a gente acabou de falar aqui em cima. Bom, isso tudo foi para que a gente conseguisse encontrar a esperança do máximo. Na verdade, a esperança de... nós tínhamos lá em cima, né? Que a esperança de θ2 chapéu é igual a C2 vezes a esperança do máximo, certo? E a esperança do máximo, essa substituição aqui essa segunda substituição é pela definição de esperança. A esperança vai ser a integral de 0 a θ, o suporte, né, de x vezes a densidade do máximo no ponto x dx. Aqui já podemos substituir e fazer nx elevado a n menos 1 dividido por θ elevado a n. Retirando as constantes, nós vamos ter que isso é C2, deixa eu fazer aqui embaixo, isso vai ser igual a C2, a integral de 0 a θ de x elevado a n dx, e não é muito difícil ver que isso vai ser assim, C2 dividido por θ elevado a n, né? θ elevado a n
x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, isso avaliado de 0 a θ. Isso, portanto, vai ser igual a C2 vezes... faltou um n aqui, né? Estou esquecendo algumas constantes. Algumas constantes estão se perdendo no caminho. Isso não é bom. N dividido por n mais 1 vezes θ. Ora, se eu quero encontrar a constante que retira o vício desse estimador, eu quero que essa esperança seja igual a θ. E é fácil ver que essa esperança só vai ser igual a θ se C2 for igual ao inverso dessa constante. Ou seja, θ2 chapéu é não viciado para θ se e somente se C2 for igual a n mais 1 dividido por n. Ok? Finalizado o item 1, o item 2 pede para que encontremos os erros quadráticos médios de θ1 chapéu e θ2 chapéu. Só lembrando que se nós temos um θ chapéu estimador qualquer, o erro quadrático médio de θ chapéu vai ser igual a variância desse estimador, θ chapéu, mais o viés ao quadrado, né? Que o Boffarini denota como B, o viés. Como esses dois estimadores, consideradas essas constantes C1 e C2, são ambos não viciados, o erro quadrático médio vai se resumir à variância. Então, basta encontrar a variância desses estimadores para encontrar o erro quadrático médio, ok? Para θ1 chapéu, nós temos que a variância de θ1 chapéu é igual à variância de C1, lembrando que C1 é 2, né? Ou seja, 2x barra. Por propriedades de variância, nós lembramos que esse 2 sai ao quadrado. Então, nós temos que isso é 4 vezes a variância de x barra. E nós vamos lembrar de um resultado aqui, que a variância da média amostral, se estamos num caso I e D, é claro, né? E independentes e identicamente distribuídos, vai ser igual a variância populacional dividido pelo tamanho da amostra. Então, isso é igual a variância de x dividido por n. Certo? A variância de x é a variância de uma uniforme 0θ. E tem uma fórmula para isso. O limite superior menos o limite inferior ao quadrado dividido por 12. Então, isso vai ser igual a 4 vezes θ ao quadrado dividido por 12n. Caso você não lembre-se desse truque, é simples. Basta fazer a variância de x, lembrando que x segue uma distribuição uniforme 0θ, e encontra-se a variância de x pela definição. O segundo momento menos o quadrado do primeiro momento. O primeiro momento nós já temos, que é θ sobre 2. E para encontrar a esperança de x2, basta fazer a integral de 0 a θ de x2, 1 sobre θ dx. Após algumas continhas, você vai chegar que esse valor aqui é igual a θ ao quadrado dividido por 3. Subtrai-se disso, esse valor aqui é esse segundo momento, subtrai-se disso θ ao quadrado dividido por 4, e você chega nesse valor aqui. Simplificando, a variância do θ chapéu 1 vai ser igual a θ ao quadrado dividido por 3n, certo? Para encontrar a variância do θ chapéu 2, complica-se um pouco. Nós temos que isso é a variância de n dividido por n mais 1
verdade é n mais 1 dividido por n, né? N mais 1 dividido por n vezes o máximo. Lembrando que as constantes interagem com a variância de maneira quadrática e, portanto, isso se resume em n mais 1 dividido por n, tudo isso ao quadrado, vezes a variância do máximo amostral. Aqui nós não vamos ter escapatória. A variância do máximo amostral vai ser encontrada pela definição de variância. Então, nós fazemos o seguinte. Vamos encontrar o segundo momento do máximo amostral. Isso, por definição, é a integral de 0 a θ de x ao quadrado vezes a densidade do máximo, que nós nos lembramos que é n x elevado a θ menos 1, isso tudo dividido por θ elevado a n dx. Né? Isso vai ser igual a n dividido por θ elevado a n, a integral de 0 a θ de x elevado a θ mais 1 dx. X elevado a n mais 1, desculpem. Ok. Isso é uma integral polinomial que simplifica para x elevado a n mais 2 dividido por n mais 2 avaliado de 0 a θ, que é igual a n dividido por n mais 2 vezes θ ao quadrado. Lembrando que esse aqui é apenas o segundo momento do máximo. Para encontrar a variância, nós precisamos subtrair desse valor o quadrado do primeiro momento. Porque, por definição, a variância do máximo é igual ao segundo momento menos o quadrado do primeiro momento. Isso é igual a n dividido por n mais 2, θ ao quadrado, menos, e aqui nós lembramos que o primeiro momento do máximo, nós fizemos essa conta mais acima, e temos que isso vai ser n dividido por n mais 1 vezes θ, tudo isso ao quadrado. A rigor, isso daqui já é uma resposta razoável. Até mesmo numa prova, eu optaria por deixar assim e não fazer bagunça com simplificações. O erro quadrático médio do θ2 chapéu, portanto, vai ser essa constante aqui, vezes isso. Só que eu vou fazer algumas simplificações, porque vai dar uma interpretação bem interessante esse erro quadrático médio. Colocando nθ ao quadrado em evidência, nós temos que isso é igual a 1 dividido por n mais 2 menos 1 dividido por n mais 1 ao quadrado. Na verdade, aqui é n, né? Que é igual a nθ ao quadrado. Aqui nós vamos fazer só um n mais 1 ao quadrado. Colocar na mesma base, né? Só isso. Menos n vezes n mais 2. Tudo isso dividido por n mais 1 ao quadrado vezes n mais 2. Certo? Abrindo esse quadrado, nós vamos ficar com n ao quadrado mais 2n mais 1, que vai cancelar com 1, menos n ao quadrado menos 2n, sobrando apenas 1. Então, isso simplifica para... Na verdade, eu vou fazer assim. nθ ao quadrado dividido por n mais 1 ao quadrado vezes
n mais 2. Isso daqui é uma simplificação para a variância do máximo. Lembrando que isso daqui numa prova já seria uma resposta aceitável. Substituindo esse valor que a gente encontrou aqui em cima, nós temos que o erro quadrático médio de θ2 chapéu vai ser igual a n mais 1. Dividido por n. Tudo isso ao quadrado vezes essa variância do máximo que nós encontramos lá embaixo. Simplificando, nós ficamos com θ ao quadrado dividido por n vezes n mais 2, sendo a nossa resposta final. Por que eu achei mais interessante deixar dessa forma do que da maneira indicada aqui? Notem que, do ponto de vista do viés, esses dois estimadores eles são igualmente bons. São ambos dois estimadores não viciados. Por quê? Porque a esperança de θ1 chapéu é igual a θ e a esperança de θ2 chapéu é igual a θ. Portanto, ambos são não viciados. E do ponto de vista do vício, viciados. Do ponto de vista do vício, eu não tenho indicação de qual deles seja melhor. Agora, do ponto de vista do viés, nós temos uma coisa interessante. Esse é o viés do nosso θ2 chapéu. Viés não, desculpem. O erro quadrático médio. Do ponto de vista do erro quadrático médio, que a coisa fica interessante. E se eu não me engano, o EQM de θ1 chapéu é igual a θ dividido por 3n. Ok? Eu não vou fazer essa conta aqui, mas não é difícil de ver que o erro quadrático médio do θ2 chapéu é geralmente menor do que, aqui tem um quadrado, do que o erro quadrático médio do θ1 chapéu. Por quê? Porque esse numerador aqui ele é maior do que esse para todo n maior ou igual que 2. Qual que é a interpretação por trás disso? Eu vou fazer um desenho um pouco grosseiro, mas ele ilustra bem esse comportamento. Eu vou colocar de vermelho o θ1 chapéu. A densidade do θ1 chapéu não é bem a densidade, é mais uma ilustração para ilustrar esse comportamento. Não vai ser exatamente como é, mas vai ser útil. Note que ambos estão centrados em torno de θ. O que quer dizer que, em geral, essas duas contas, C1 vezes x barra, lembrando que θ1 chapéu é aquela constante C1, é um múltiplo de x barra. Ele está usando a informação da amostra por meio da média amostral. E o θ2 chapéu é aquela constante C2 vezes o máximo amostral. Ele está usando a informação da amostra, a informação do máximo da amostra, né? Então, note que, em geral, eles vão dar estimativas que são próximas de θ, porque eles são não viciados. Porém, o estimador que usa a informação da média amostral, ele tem uma probabilidade de se distanciar desse valor real do parâmetro desconhecido, que é maior do que o θ2 chapéu.
Lembre-se que o erro quadrático médio desses dois estimadores é igual à variância, e que a variância é uma medida de dispersão. Então, em geral, essa curva do θ1 chapéu ela é mais achatada, ela tem uma cauda mais pesada. Então, se eu elejo esse ponto aqui como sendo a probabilidade, um ponto distante de θ, né? A probabilidade de eu obter uma estimativa que seja distante de θ em θ2 chapéu é essa aqui, que eu vou até fazer em verde. E para θ1 chapéu, eu vou fazer em vermelho. Ou seja, é esse de verde mais esse em vermelho. Ou seja, do ponto de vista do erro quadrático médio, da variância, o θ2 chapéu é preferível ao θ1 chapéu, porque ele tem um erro quadrático médio menor. Eu acho esse resultado bem interessante, esse exemplo, esse exercício bem interessante, e em especial porque o melhor estimador nesse critério é o que leva em consideração o máximo amostral. E se nós nos lembramos, nós estamos num caso em que a população é um uniforme zero θ. Nós queremos estimar exatamente o máximo de uma distribuição uniforme. É um exemplo bem interessante. Bom, quaisquer dúvidas, podem escrever nos comentários que eu tento responder, e até a próxima. Obrigado.